Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma resposta para a tag Volta ao Mundo em Livros. Eu queria já pedir desculpas porque eu acho que esse vídeo vai entrar tarde, já é de tarde e eu tô gravando só agora. Enfim, teve almoço de família, demorou bem mais tempo, essas coisas, domingo, né, gente? Enfim, então, obrigada por esperarem, enfim. Bom, essa tag vários de vocês sugeriram que eu gravasse quando eu comecei a fazer esses vídeos todos os dias agora em dezembro. Então tá aí, a tag foi criada pela Camila Navarro, do blog Viajando, eu acho que é assim que ela fala. É uma tag muito legal, na realidade a Camila tem um projeto muito legal que se chama Projeto 198 Livros, eu tô colando o nome dali do computador. E a proposta dela é ler um livro para cada país. Eu acho um projeto muito legal. Ela também tem um projeto de ler um livro para cada estado do Brasil, que eu acho também uma ideia genial. E é legal, né? Porque eu tenho essa coisa, eu acho que a literatura é uma maneira da gente entrar em contato com outros lugares, com outras realidades e tal. Mas quando eu vejo ela respondendo uma tag assim e eu tentando responder as perguntas dela, eu ralo bastante para achar coisas. Eu acho que as minhas leituras não são tão diversificadas ou algo assim, então dá vontade de acompanhar ela no projeto, quem sabe um dia eu consiga acompanhar ela no projeto. Mas de todos esses projetos de leitura, desafios, enfim, eu acho que esse é um dos mais legais, ler um livro por país. Enfim, a ideia dela então foi fazer essa tag para comentar um pouco de várias leituras que ela está fazendo para esse projeto. E em geral são perguntas que eu acho que tentam nos colocar em contato com livros que mostrem realidades bastante diferentes da nossa. Vocês vão ver que em algumas eu tive que forçar um pouco a barra, eu acho que eu não vou responder nem metade, nem com metade do estilo que a Camila teve pra responder, porque a Camila foi bastante certeira nas respostas dela. O meu, ela tem umas que é um pouquinho forçado, vocês vão ver. Mas enfim, tô tentando. E eu tentei também pegar alguns livros que eu não falei muito aqui no canal e tal, pra tentar dar umas dicas um pouco diferentes também. Vamos lá. A primeira pergunta. Um livro de um país que você sonha em conhecer. Então tá, eu sonho em conhecer muitos lugares. Eu sou bem fácil, assim, eu acho que eu viajaria basicamente pra qualquer lugar do mundo. Mas um país que eu tenho bastante vontade de conhecer é a Rússia. Eu peguei aqui o Oblomov, do Ivan Goncharov. Sei que é um livro com um herói bastante apático e que não faz nada e tal, e o que acontece com a vida dele é uma espécie de crítica social também a uma certa classe da Rússia da época e tal. Bem legal esse livro, tem vídeo pra ele, eu vou deixar o link ali embaixo. E enfim, eu tenho bastante vontade de conhecer a Rússia em algum momento. Bom, a segunda pergunta, um livro estrangeiro que fale do Brasil. E eu escolhi esse daqui, que eu não li ainda, tá na minha pilha de livros pra ler, que é O Vale do Fim do Mundo, do Sándor Leonard. Então esse livro foi publicado originalmente em húngaro em 1967, sim, estou colando as informações. E ele vem, esse cara, ele vem pro Brasil no século XX e ele vai falar então sobre o Brasil na época que ele chegou aqui. Então, um dos lugares para o qual ele vai é Santa Catarina, ele vai para Dona Ema. E eu tenho uma avó que nasceu em Dona Ema, então um dos interesses de ler esse livro é um pouco também essa de entender aquele mundo da onde minha família também vem e tal, né? Enfim, então um livro estrangeiro que fala sobre o Brasil. 3. Um livro censurado em seu país de origem. Esse aqui a gente conversou sobre ele agora em dezembro, que é o Nós, do Zamiatin. Eu não consegui lembrar de outro livro. Tem isso também, né, gente? Minha memória é horrível. Às vezes tem outros livros que eu li na mesma situação, mas ou eu não sabia ou eu não lembrei agora na hora de responder. Mas tá aqui, ele é um livro escrito na época da União Soviética, bem no começo, e não pode ser publicado, foi publicado em russo só muito depois. E é uma distopia que é anterior a 1984, Admirável Mundo Novo, então ela inspira bastante essas duas. Caso alguém tenha interesse nesse tipo de literatura, eu recomendo que vocês vejam o vídeo ali embaixo. A pergunta número 4 é um livro que retrate uma religião não cristã.
E eu fiquei parada lá na frente da minha estante grandona. Eu tenho pouquíssimos livros que falem sobre religião. Alguns têm um fundinho, tem um personagem que tem alguma religião e tal, mas não consegui, assim, achar muita coisa interessante. O que eu resolvi recomendar é um livro do Christopher Hitchens, O Últimas Palavras. O Christopher Hitchens é ateu. E ele aqui, últimas palavras, porque ele tinha sido diagnosticado com câncer terminal e ele tá falando um pouco sobre como é lidar com a morte sendo ateu e como foi lidar com a vida sendo ateu e esse tipo de coisa assim. Não é exatamente uma religião, mas enfim. Falei que de vez em quando eu ia forçar um pouco a barra nas respostas, né? É um livro que eu gosto bastante. O ponto de vista dele é bem curioso. Fora que eu gosto muito de várias coisas que ele escreveu, não só sobre isso, mas sobre outros temas. E eu acho ele uma pessoa bem interessante, assim. Bom, a pergunta 5, um livro sobre uma ditadura. Eu vou copiar um pouquinho a Camila nesse aqui. Ela falou um pouquinho sobre a Herta Müller e, enfim, a Herta é uma das minhas escritoras favoritas. Então eu trouxe 2 livros aqui dela, O Sempre a Mesma Neve, O Sempre o Mesmo Tio e A Raposa Já Era o Caçador, porque são livros um pouco diferentes. Então a Herta, ela viveu na Romênia, agora ela mora em Berlim, e na época que ela estava na Romênia, a Romênia tinha uma ditadura bastante forte. E esses 2 livros eu acho que são diferentes, porque a escrita da Herta Müller, ela é uma escrita muito particular, eu acho. Talvez dê pra gente comparar com o que a Clarice Lispector é pra gente, ela faz alguns fluxos de consciência, não é uma coisa tão linear e tal. E esse livro é muito assim, então mostra a vida de uma professora que tá sendo investigada, sendo perseguida pela ditadura do seu país. E esse livro aqui, por outro lado, Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, é um livro de ensaios. Então nesse aqui a autora é muito mais explícita e muito mais clara sobre as coisas. Eu acho que são 2 leituras interessantes, ainda que bastante diferentes. Essa aqui ela é mais informativa, mais fácil de entender. Caso você tenha interesse em saber coisas mais factuais sobre o período, eu acho que esse aqui é um livro mais legal. Esse aqui, por outro lado, eu acho que ela transmite muito bem a sensação de estar numa situação como essa, como é viver diariamente, como é se sentir num momento assim. Então esse aqui eu gosto muito da escrita dela, mas esse aqui também é bem legal, depende do que você está procurando. A 6ª pergunta é um livro que quebra estereótipos. Eu acho que tem alguns que eu poderia falar, mas tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que eu não falei o suficiente sobre ele aqui no canal, que é o Windows on the World. Esse cara aqui, o Matteo Pericoli, meio que entrevistou e pediu para autores de vários lugares, de 50 escritores de vários lugares do mundo, para mandarem fotos da vista que eles têm das janelas. Então aqui estão os lugares onde esses escritores estão, então vocês podem ver que tem gente de vários lugares. E essas pessoas, e ele então ilustra a vista que essas pessoas têm da janela. Então o livro é assim, tem um textinho do escritor falando sobre onde ele escreve e coisas assim, e tem a vista que essa pessoa tem. Por que eu acho que ele quebra estereótipos? Porque às vezes a gente lê, nossa, o cara mora num país lá super estranho da África, e daí a gente pensa que só vai ter mato. Não, tipo, é uma cidade igual à vista das nossas cidades típicas, assim, e coisas desse tipo, ou às vezes o contrário e tal. Eu acho que ajuda a tirar um pouco daquelas figuras místicas que a gente também tem de escritores como pessoas anormais, incríveis e tal. E, enfim, eu acho que ele quebra estereótipos nesse sentido. A 7. Um livro que retrate a vida de imigrantes. Acho que um dos livros que eu mais gosto que faz isso é o Água-Pés, da Jhumpa Lahiri. O que eu acho legal é que ele tem 2 irmãos de idades... Eu agora não vou lembrar se eles são gêmeos ou se eles têm idade muito próximas, mas um vai para os Estados Unidos e um continua na Índia. E eu acho que fica legal porque dá pra meio que comparar assim, o que aconteceu com a vida de cada um. E eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse livro aqui, gosto bastante da Jhumpa Lahiri. Ela, inclusive, né, é uma escritora que migrou. Ela nasceu numa família indiana, mas deixa eu ver se me fala aqui.
Ela já nasceu em Londres, mas a família é de imigrantes, então também ela mesma tem essa referência, né, de nascer com pais que são de outros lugares e tal. Bom, o oitavo é um livro sobre uma guerra fora da Europa. Eu vou falar, acho que tem alguns que até vão aparecer em outros momentos aqui da tag, mas eu resolvi falar sobre Ilíada, do Homero, que é uma guerra clássica, né? Então essa aqui vai falar sobre a Guerra de Troia, talvez seja bastante diferente das guerras que a gente está mais acostumado, né, hoje em dia, mas o que eu acho interessante da gente ler esse tipo de coisa assim é ver como esse tipo de conflito e como a psicologia humana já era muito parecida na época, né? Como esse fenômeno de guerra não é um fenômeno tão recente. Afinal, a Guerra de Troia, enfim, tem motivos bizarros também, né? Então, como esse clima e vários desses motivos e tal já existem faz muito tempo, né? Eu acho que é uma das coisas mais assustadoras de ler esse livro, inclusive, é pensar nisso. Pergunta 9 é um livro que ainda não foi publicado no Brasil. Eu escolhi esse livrão grande aqui, que é o Woman. É um livro de fotografias da Annie Leibovitz com alguns textos da Susan Sontag. Então, Woman é mulheres, né? Então aqui tem foto de várias mulheres bem interessantes e tem um ensaio da Susan Sontag aqui no final. Cadê? Aqui, achei. E tem um ensaio também da Susan Sontag, então, falando sobre a situação da mulher e a representação da mulher e coisas desse tipo. E, enfim, é um livro que eu ia gostar muito de ver traduzido para cá. Eu acho um livro bem interessante. Bom, 10. Um livro sobre um genocídio. Eu dei uma olhada com carinho na estante, eu não lembrei de nenhum livro que eu tenha lido que seja exclusivamente sobre genocídio. De novo, gente, eu posso estar esquecendo de alguma coisa da estante, mas o livro que eu peguei pra mostrar aqui, rouba um pouquinho, mas enfim, é O Brilho do Amanhã, do Ismael Beá. O Ismael, ele é de Serra Leoa, e ele escreveu esse livro aqui muito longe de casa, em que ele fala de fato sobre um genocídio, sobre a experiência das crianças soldados, né, que era horrível. É um livro que eu não li, mas esse livro aqui, o Brilho do Amanhã, fala sobre a população voltando à vida depois de todos esses acontecimentos. Então, ainda que ele não seja exatamente sobre o genocídio, eu acho que é um livro que fala do que acontece numa população que viveu o genocídio, assim, uma população que ainda é extremamente marcada por isso, uma sociedade que ainda não enterrou seus mortos, assim. Então eu acho que ele é um livro bem legal. Não diretamente sobre genocídio, mas que envolve muito do genocídio também. Bom, 11 é um livro sobre o colonialismo. Eu também não lembrei de nenhum livro que fale especificamente sobre o colonialismo, mas eu peguei o Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordimer. Tá aqui ela é da África do Sul. E esse livro aqui vai falar sobre as dificuldades de uma relação entre um casal de raças diferentes na África do Sul. Se eu não me engano, ela é negra e ele é branco. E como eles, mesmo tantos anos depois, é um livro contemporâneo, eles ainda sofrem muito para conseguir, por estar num relacionamento desse tipo e tal, né? E essa diferença de, mesmo que a gente não possa mais falar de colonizadores na África do Sul de hoje, como essas diferenças ocasionadas pela época colonial ainda acabam ficando muito presentes na sociedade, mesmo tantos anos depois. Pergunta 12 é um livro sobre a escravidão. Também acho que eu vou roubar um pouquinho. Também, gente, não lembrei de nenhum livro especificamente sobre a escravidão. Eu peguei 2 livros aqui. Um deles é Memorial de Aires, do Machado de Assis. Esse livro se passa entre os anos de 88 e 89. Então a gente vê o fim da escravidão no Brasil e a proclamação da República, né? E a gente tem esse personagem já velho na época, que não tem absolutamente nada pra fazer da vida, não tem preocupação, não tem nada, falando sobre vida. Ele basicamente assiste a vida de um grupinho de pessoas mais ou menos próximas e é sobre isso que ele fala. Mas em determinado momento ele fala sobre a escravidão. E esse nosso personagem, ele é um personagem mais abastado, numa classe mais alta.
E ele comenta brevemente, só bem en passant, assim, as pessoas estavam comemorando isso e tal. E ele não é um livro sobre escravidão, mas eu acho que ele é um livro que que explica um pouco como viviam as outras classes no Brasil, sabe? Sabe quando a gente pensa na escravidão, pensa em como que absurdos como esse aconteceram e até não tão tanto, assim, relativamente recente, né? E eu acho que esse livro explica um pouco dessa outra sociedade que permitia que isso acontecesse, que não estava incomodada por isso acontecer, assim. Então eu coloquei ele aqui por causa disso. E eu peguei também o Angola Janga. Esse aqui eu não li ainda, então eu não sei muito bem como que é, eu não sei muito bem como ele aborda esse tema. Mas eu achei legal porque é uma história sobre Palmares. E eu tô bem curiosa. Não sei se eu consigo ler agora em dezembro porque ele é grande, mas eu quero ler logo. Então eu acho que ele pode ser uma coisa bem interessante para essa categoria. 13. Um livro sobre um conflito ainda vigente. Eu peguei esse livro aqui, do Edgar Querê, eu sei que eu já falei dele faz pouco tempo aqui no canal, mas eu acho que vale a pena. Esse aqui é o 7 Anos Bons. É um livro como se fossem de crônicas, assim, textos mais não ficcionais, e às vezes ele brinca um pouquinho com um pouquinho de ficção e tal. Mas o que eu achei interessante é que o Edgar Querê morou em Tel Aviv, e ele então ele não participava ativamente de guerras, não estava especificamente no ambiente de guerras, mas ele está ali perto dos lugares de várias fronteiras com problemas até hoje. E ele vai descrever um pouco sobre como é viver tão perto disso, sobre como uma vida cotidiana é impactada, porque de repente você está lá e você não pode mais ir para algum lugar por perto porque tem bombas explodindo, e às vezes você ouve barulhos e coisas desse tipo. Eu acho que é um livro interessante, então, pra gente ter essa perspectiva, né? 14 é um livro que retrata a situação das mulheres. Eu acabei escolhendo esse aqui, O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Ela vai falar de que ano que era mesmo? Ele foi publicado em 1892 e ele vai falar sobre a questão de tratamentos mentais para as mulheres. Então, tinha uma mulher que provavelmente passava por uma situação de depressão e como tratamento ela deveria ir para uma casa de campo ficar sozinha, sem estresse. E a mulher pira cada vez mais, né? Então, como no momento a gente não tinha uma situação médica psicológica avançada que pudesse diagnosticar e cuidar de certos problemas como eles deveriam ser tratados e cuidados, como as coisas eram muito precárias. Eu acho que depois desse livro aqui a gente tem, por exemplo, também A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que vai falar mais ou menos na mesma linha. E para terminar, bem rapidinho, a pergunta 15 é um livro de cada continente. Bom, deixa eu pegar aqui minha pilha. Da Ásia eu peguei um livro do Irã, que é o Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi. É um livro que eu gosto muito, é um livro de não ficção, em que ela vai falar sobre a resistência, né? Como um grupo ela como professora e um grupo de alunas continuam lendo livros considerados subversivos pelo novo regime do Teherã. É um livro que eu gosto muito. Da África eu escolhi um livro da África do Sul, que é o Sem Gentileza, da Futi Nchingila. É uma história bem triste. Eu acho que a escritora lida muito bem com a questão dos estereótipos, porque vários personagens parecem estereótipos, mas eu acho que ela coloca eles num contexto muito interessante. É história de AIDS, de pobreza, dessas vidas difíceis, assim. Bom, da Europa eu tentei pegar um país um pouquinho mais diferente. Eu peguei um escritor da Noruega, que é o Knut Hamsun. Esse aqui é o Fome. Eu lembrei especificamente dele porque faz pouco tempo eu gravei um vídeo pro Fome da Roxane Gay e alguém comentou que achava que o vídeo ia ser sobre esse livro aqui. O Knut Hamsun, ele ganhou o Nobel em 1920 e o personagem principal dele não tem dinheiro e vive com fome, e o livro tem a ver com isso. Faz bastante tempo que eu li, eu fiquei com vontade de reler, inclusive. Bom, da América do Sul, eu peguei um escritor peruano, o Mário Vargas Llosa. Esse aqui é o Pantaleão e as Visitadoras. É bem curioso, porque um cara tem que montar... Eles estão
numa cidadezinha pequena e ele precisa montar um serviço de prostitutas para as Forças Armadas do Peru. Então essa é a função dele no exército. É um livro bem engraçado, assim, e que eu acho que retrata uma realidade bem diferente, assim. Bom, da América Central eu peguei Honduras, o Asco, do Horácio Castellanos Moya. É um livro bem interessante, é uma espécie de monólogo em que um cara fala pro nosso personagem, supostamente personagem principal, que não aparece, sobre críticas de vida e coisas desse tipo. Eu gostei bastante de ter lido, se eu não me engano eu fiz vídeo pra ele aqui no canal. Se sim, eu vou deixar o vídeo ali embaixo. Da América do Norte, eu escolhi esse livro aqui, O Retorno 201, do Guilherme Arriaga. Eu não fiz vídeo pra ele, eu tenho certeza, mas é um livro de contos que me surpreendeu muito e me marcou muito. É triste, é um soco no estômago, assim, mas é muito bom. E, pra terminar, a Oceania, gente, eu não lembrei de nenhum livro que eu tenha lido da Oceania. Eu posso ter deixado algum passar, mas eu não lembrei mesmo. Só pra ilustrar, pra não ficar vazio, eu peguei Os Luminares da Leonor Cato. Ele tava morando aqui atrás na estante, e tava no meu desafio de 10 livros pra 2017, mas não vai ser esse ano ainda. Eu ainda pretendo ler ele, não sei se tão em breve, mas vai continuar aqui esperando o momento dele. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, olhem lá o vídeo da Camila, que tá muito legal e com várias dicas interessantes. E até amanhã. Tchau, tchau.